Olá, conforme combinado, agora a gente vai dar uma olhada no processo de industrialização no Brasil. A gente vai começar fazendo uma revisão histórica nessa aula para entender quais são os fundamentos da indústria brasileira, de onde ela se originou e por que ela se originou. Isso é muito importante para entender o que acontece depois no processo de industrialização pesada até os dias de hoje. A gente inicia o nosso percurso aqui revisando o conceito de indústria. A indústria é o setor da economia responsável pela transformação de matérias-primas em mercadorias. Ou seja, ela pega produtos que geralmente são do setor primário e seja agricultura, pecuária, extrativismo, vegetal, mineral, mas ela pega essas matérias-primas e transforma em mercadorias. Obviamente que nesse meio do caminho tem mercadorias que servem de insumo, servem de matéria-prima para outras indústrias. Mas o fato é que a indústria é o setor da economia que faz essa transformação. E ele faz essa transformação utilizando-se de duas ferramentas, de dois elementos, na verdade. Os bens de capital, que são máquinas, equipamentos, tecnologia que são aplicadas dentro do processo produtivo, e o trabalho que é inserido no circuito de produção de maneira fragmentada ou segmentada ou dividida, né? É aquela história do Adam Smith, a divisão técnica do trabalho acaba elevando a produtividade de toda a indústria, né? Então, esses bens de capital e essa divisão de trabalho são aplicadas aí nas matérias-primas e nesse processo, onde está sendo aplicado trabalho por meio de ferramentas em cima de uma matéria-prima, ocorre uma agregação de valor durante o processo de produção, ou seja, no primeiro momento você tem um conjunto de matérias-primas, um conjunto de mercadorias, passa pelo processo industrial, que é o processo de produção, e quando ele sai de lá, o valor é maior do que o valor das mercadorias, incluindo trabalho e bens de capital, que foram adquiridas pelo empresário para processar essa matéria-prima. Então, entra um valor e sai mais valor desse processo de produção. A gente pode exemplificar isso rapidinho, como por exemplo a produção da cerveja. Então, para fazer cerveja, você compra cevada, lúpulo, malte, água, que são as matérias-primas de uma cerveja. Isso vai para uma indústria que transforma isso tudo e sai um novo produto que tem um valor maior do que as matérias-primas. E aí sai a cerveja. Bom, visto o conceito de indústria, agora a gente vai ver o que aconteceu com a indústria brasileira, quando que ela surgiu, como que ela surgiu, por que ela surgiu. São fatores bastante importantes para a gente conseguir entender como está estruturada a indústria e os mercados industriais hoje no Brasil. Um primeiro aspecto é que o Brasil, obviamente, não nasceu com uma atividade industrial. Em 1500, quando os portugueses apareceram por esses lados, eles iniciaram uma atividade extrativista, mas essa atividade extrativista nem era tão intensa assim. Era uma atividade primária, né? O extrativismo está no setor primário e se concentrava basicamente no extrativismo florestal, onde se retirava a madeira chamada pau-brasil, que era enviada para Portugal e para a Europa. Aquela madeira tinha algum valor porque chama-se pau-brasil, porque por dentro ela parece uma brasa vermelha e ela solta um pigmento que na época era muito utilizado na indústria de tecidos, na indústria de tecelagem e fiação. Então começou ali a exploração econômica do território brasileiro, mas de uma maneira muito marginal, de uma maneira muito quase escondida. Não existia lá um grande interesse nessas atividades econômicas. Mas isso começa a mudar bastante, aliás, é um ponto de inflexão na história brasileira 32 anos depois
com a instalação da lavoura açucareira no país, que começou a ser instalada em São Vicente, em São Paulo, mas que depois se espalhou mesmo, onde ela ocorreu com muita intensidade, foi na região nordeste do país. E a lavoura açucareira acabou encontrando, o plantio da cana-de-açúcar acabou encontrando um clima bastante favorável, né, na região nordeste. Encontrou também uma vasta área de terra fértil para esse setor, e o mais importante, o preço do açúcar estava bastante elevado no mercado internacional. Portanto, era uma grande oportunidade de conseguir melhorar a balança comercial, conseguir fazer as trocas, conseguir acumular ouro, que era o que na época definia a riqueza de uma nação. Então, a lavoura açucareira se instalou no Brasil em 1532 e ela foi avançando, entrou no século XIX também, até que o preço do açúcar caiu muito, principalmente por causa da concorrência do açúcar das Antilhas. Então, quando teve essa queda, lá no meio do século XIX, foram procuradas ou prospectadas, né, outras formas de ganhar dinheiro, né, de exploração econômica do território. E aí o outro produto que tinha um preço em elevação era o café. Instalou-se então lá para entre 1800 e 1820, não está muito preciso, mas nesse período aí se instalou a lavoura cafeeira, que se desenvolveu e chegou ao seu auge na segunda metade do século XIX até 1930, mais ou menos. A lavoura cafeeira, ela tinha algumas características que ajudam a entender a diferença, né, que ocorreu em relação à lavoura açucareira. Primeiro, a lavoura açucareira se desenvolveu no Nordeste. A cafeeira na região Sul e Sudeste, principalmente entre os estados de São Paulo e do Paraná. E a lavoura cafeeira acabou gerando um acúmulo de capital, porque existia muito capital, que eu digo, muito dinheiro disponível na região ali de São Paulo. E por isso que não foi à toa que a industrialização começou por lá, porque como existia essa acumulação de dinheiro, virou uma acumulação de capital e deu origem às primeiras indústrias brasileiras, que vieram, elas ainda eram bastante dependentes da atividade agroexportadora. A primeira indústria que se instalou no Brasil foi a indústria têxtil. A lavoura cafeeira se desenvolveu muito em São Paulo, acumulou muito capital em São Paulo e por isso mesmo foi em São Paulo que a indústria têxtil se desenvolveu. Vale lembrar que a lavoura cafeeira tinha algumas características diferentes da lavoura açucareira, né? A lavoura açucareira o uso era intensivo em mão de obra de escravos negros que foram trazidos, raptados e trazidos para o Brasil para trabalharem dessa maneira, de trabalho escravo na lavoura açucareira. A lavoura cafeeira, ela também, no início, utilizava mão de obra escrava, sim, mas ela começou gradativamente a implantar também mão de obra assalariada, que eram os europeus, que não encontravam trabalho, que estavam em situação de pobreza na Europa, começaram a emigrar para o Brasil para trabalhar nessas lavouras, na lavoura cafeeira. Como existia essa questão do trabalho assalariado, então você já criava uma certa massa aí de consumidores, mas muito incipiente. A questão principal é que ocorreu acúmulo de capital por causa da atividade cafeeira, e esse capital foi investido na indústria têxtil. E essa indústria têxtil ainda continua bastante ligada ao setor agroexportador, principalmente porque ela utiliza muito o algodão, né? Então, era o tratamento que se dava ao algodão dentro do Brasil. Fazia o fio, fazia o tecido e fazia as roupas.
ela foi impulsionada pelos próprios importadores, né? Porque o pessoal que importava os tecidos, quem importava tecidos no país, era pessoal ligado aí à lavoura cafeeira, né? Que era aqui em região de São Paulo, tanto assalariados quanto os próprios proprietários de terra. Eles importavam tecidos. E aí os próprios importadores, que já tinham algum acúmulo de capital, começaram a investir na indústria têxtil, certo? E a indústria têxtil é importante, por quê? Porque ela faz esse processo, essa cadeia produtiva toda, né? Você planta, colhe algodão, faz o fio, esse fio depois vai para uma tecelagem, você faz o tecido, e o tecido vai para uma fábrica de roupas, né, de uma confecção, e aí você faz o produto final que vai para o mercado. Então é importante entender que a indústria têxtil no Brasil, ela estava muito ligada à atividade cafeeira, né? Ela estava muito de olho também na questão dos... na verdade, que não estava de olho, na verdade, ela foi muito impulsionada pelos próprios importadores que decidiram processar o algodão, fazer o fio, tecido e roupas no Brasil. Ela não foi uma atividade induzida pelo Estado, ela foi mais que nada uma atividade um tanto acessória. Tanto é que ela tem essa ligação praticamente que umbilical aí com o setor agrícola, principalmente a lavoura de algodão. E uma questão que é muito importante, porque até hoje a gente tem esse problema, é porque a indústria estava muito sujeita às vicissitudes, às flutuações, aos impactos da variação cambial. Porque, embora fosse uma indústria têxtil, onde você estava usando algodão, você estava usando matérias-primas do Brasil, você estava vendendo para o mercado interno, o Brasil não produzia máquinas e equipamentos que a gente chama de bens de capital. Eles não produziam máquinas e equipamentos do Brasil, então você tinha que importar. E a importação tem um probleminha que depende do câmbio. Então, se o câmbio tiver muito desvalorizado, ou seja, você precisa de muitos reais para comprar $1, é caro demais investir em indústria. Então, talvez alguns autores acreditam a industrialização tardia do Brasil, há questões sociais e tal, mas com uma forte participação aí da variação cambial, prejudicando a importação de bens de capital. Então, o nosso gargalo aí era a disponibilidade de bens de capital. Para a gente poder entender como é que o câmbio afeta o processo de industrialização, vamos dar uma revisadinha, vamos dar uma olhada aí no que é essa taxa de câmbio. A taxa de câmbio, na verdade, é uma expressão da relação de valor entre duas moedas, né? Duas moedas diferentes entre uma moeda de um país e de outro. Como, por exemplo, real e dólar. Então, a taxa de câmbio, na verdade, vai dizer quantos dólares eu preciso para comprar $1 e o contrário também, quantos reais eu preciso para comprar $1. A taxa de câmbio, ela é extremamente importante, é um indicador extremamente importante, principalmente para economias como a brasileira, que é muito dependente do exterior. A taxa de câmbio acaba induzindo algumas atividades produtivas. E a gente vai ver agora como que isso atua sobre o processo de industrialização. Então vamos ver como que o câmbio afeta tanto os exportadores quanto os importadores. Vamos começar com os exportadores, ou seja, quem está pegando um produto do Brasil e vendendo no exterior. Imagine aí um produto que custe R$10, um produto qualquer que custa R$10. Se a taxa de câmbio estiver de $1 para R$2,50, esse produto lá fora
vai valer 4 dólares, considerando aqui o dólar americano. Então, por quê? Porque eu pego 10, divido por 2,50 e aí eu tenho a quantidade de dólares que eu preciso para vender esse produto no exterior. Então, se o produto custa 10 no Brasil, lá fora vai custar 4 dólares. Mas vejamos uma outra situação. O mesmo produto que vale 10 reais, se eu tiver uma taxa de câmbio de 1 para 1, uma paridade entre o real e o dólar, coisa que já aconteceu, diga-se de passagem, nos anos 90, o produto que custa 10 reais dentro do Brasil, quando for colocado no mercado internacional, ele vai custar 10 dólares. Por quê? Porque a taxa está 1 para 1. Então, o exportador olha para isso e ele pensa o quê? Olha, com essa taxa de câmbio de 2,50, eu vou colocar o meu produto lá fora mais barato, eu vou ter maior demanda, vou vender mais. E aí, quando eu trazer o dinheiro de volta para o Brasil, ele se transforma em real, tá beleza. Agora, se o câmbio estiver, que a gente chama de taxa de câmbio valorizada ou sobrevalorizada, se, por exemplo, essa paridade, R$1, $1, se o produto custa 10 dentro do país, lá fora vai custar 10. Ou seja, nessa situação que está colocada aqui, quando o câmbio está desvalorizado, ou seja, quando você precisa de mais reais para comprar $1, você aumenta o grau de competitividade dos produtos brasileiros no mercado exterior. Por isso que os exportadores, eles têm uma preferência por câmbio desvalorizado. Eles têm uma preferência por uma situação onde você precise de mais reais para comprar $1, porque isso torna o produto mais barato no exterior, isso aumenta a demanda pelo produto e faz com que você tenha, ou com que o produtor dessa mercadoria tenha um ganho maior. Caso contrário, né, como a gente viu, o produto fica caro e ele perde competitividade. Então, esse é o lado do exportador. Vamos ver então o lado do importador. Vamos imaginar, o importador então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um produto lá de fora e vai trazer para o Brasil, para vender no Brasil. Agora olha só, imagine que um produto custe $100 lá fora, lá nos Estados Unidos. Imagine que a taxa de câmbio é aquela mesma do primeiro caso que a gente viu antes. $1 custa R$2,50, ou seja, eu preciso de R$2,50 para conseguir $1. A mesma taxa de câmbio estava lá. Então, esse produto no Brasil vai ser vendido a R$250. Certo? Essa é a primeira com esse câmbio mais desvalorizado, quando eu preciso de mais reais para comprar $1. Agora vamos ver. Esse mesmo produto que custa R$100, se eu tiver uma taxa de câmbio de 1 para 1, ou seja, quando o real está mais forte, eu preciso de menos reais para comprar $1, ele vai entrar no mercado nacional a R$100, ou seja, ele vai entrar num preço menor do que a situação anterior. Ou seja, quando o câmbio está desvalorizado no país, é maior o custo de aquisição de mercadorias importadas. Quando a taxa de câmbio está valorizada no Brasil, o custo de aquisição acaba sendo menor. Por isso que os empresários que têm que importar máquinas, equipamentos para industrializar o país, eles preferem sempre um câmbio valorizado ou sobrevalorizado, para que não, ou minimamente não tão desvalorizado, para que não fique caro comprar bens de capital lá fora para instalar no Brasil, uma vez que o Brasil ainda não desenvolveu de maneira robusta a sua indústria de bens de capital, sua indústria de máquinas e equipamentos para transformação de matérias-primas dentro do setor industrial. Bom, com isso a gente vê que a questão cambial acaba opondo interesses do setor agroexportador e dos industriais que precisam importar bens de capital para a produção. Os agroexportadores
justificadamente, claro, eles querem ter uma maior competitividade no mercado internacional, então eles pressionam por um câmbio mais desvalorizado. Por outro lado, os industriais querem obter um menor custo de aquisição de bens de capital e, por isso, eles preferem o câmbio valorizado. Um resumo do que a gente falou antes. E como se deu, então, o processo de industrialização do Brasil? A gente costuma, na história econômica, na história econômica brasileira, dividir aí 3 períodos de industrialização do país. O primeiro foi de 1901, começou antes, como a gente viu, mas começou a se consolidar mesmo lá no início do século XX. Então, se divide esse período de 1901 a 1929, que foi quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o mundo entrou numa crise enorme. Bom, entre 1901 e 1929, o Brasil teve uma taxa de crescimento industrial de 4,3% ao ano, em média. Isso é um índice, é um indicador bastante grande, assim, ele tem uma dimensão grande, é um alto crescimento industrial para um país que era basicamente só agricultura. A sociedade brasileira continua tendo essas características agrícolas, né, primárias exportadoras. A maior parte da população continua na área rural. Você tem o florescimento aí de uma indústria de bens de consumo não duráveis, é uma indústria mais simples, né? Mas você teve o crescimento da indústria, o início efetivo da industrialização no país. Mas você tinha aquilo, é muito dependente do setor agroexportador, até porque é o setor agroexportador que gerava a renda para a demanda desses produtos. Você teve a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Com o mundo em guerra, né, os esforços dos países para produzir armamentos, combustíveis para a guerra, aumentou a demanda, por exemplo, da indústria têxtil brasileira, né, para fornecer roupas para soldados, por exemplo. Então, o Brasil teve esse impulso também aí da Primeira Guerra Mundial. E também e aí você teve o final desse ciclo, na verdade, com a crise de 29, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, que acabou gerando uma crise no mundo inteiro, em que o mundo, na verdade, entrou no que a gente chama de depressão econômica, né? Ou seja, começou a haver destruição de riqueza, e aí, bom, a renda caiu, o emprego caiu também, um monte de desempregados, miséria, pobreza, veio tudo aí com o que da crise de 1929. Então, você teve aí um crescimento industrial, um crescimento do PIB industrial brasileiro considerável, 4,3%. Hoje a gente gostaria muito de ter esse índice. Mas você tinha essas questões, você foi impulsionado por um lado pela Primeira Guerra Mundial, mas você dependia muito do setor agroexportador, e você teve a crise de 29, que pegou todo mundo de surpresa e deixou a economia mundial em frangalhos. A gente demorou para se recuperar. Bom, e aí a gente tem um segundo período, de 1930 a 1980, costumamos fazer algumas subdivisões dentro dele, mas a gente vai tratar disso na próxima aula. E entre 1930 e 1980 começou o processo de industrialização de fato no Brasil, ou seja, no período anterior você tinha um crescimento daquela indústria, mas daquela indústria de bens de consumo duráveis, quer dizer, não duráveis, né? Principalmente indústria de alimentos e têxtil, e ainda muito dependente do setor agroexportador, como eu já disse. Mas de 1930 a 1980 você tem um processo de industrialização realmente robusto, né? Tanto é que nesse período o crescimento do PIB industrial do país
teve uma média anual, claro, de 8,7%. Hoje seria uma taxa de crescimento fantástica para a gente. Mas você teve esse crescimento todo do PIB industrial, né, o setor industrial, e tem alguns fatores explicativos para isso. Primeiro, lá em 1930, 33, você teve a estruturação de mercado de trabalho no Brasil, não existia um mercado de trabalho estruturado, você ainda tinha muitos resquícios aí do período escravista, né? Mas você começou a estruturar um mercado de trabalho no país, o que é importantíssimo para o setor industrial, onde você estabelece leis trabalhistas, leis de proteção ao trabalho, jornada de trabalho, salário mínimo, uma série de regulações aí que vão estruturar, que vão dar forma a esse mercado de trabalho e fazer com que ele avance mais no sentido de um mercado de trabalho do setor industrial. Também nessa época aí começam a haver os serviços de aprendizagem, os serviços de formação de operários. Então, você começou a estruturar esse mercado de trabalho. Com a estruturação do mercado de trabalho, você acabou tendo uma expansão do mercado interno. Porque você tinha salários regulados, você tinha alguma estabilidade no emprego, você tinha uma jornada de trabalho que não poderia exceder as 44 horas. Então, se você quisesse produzir mais durante a noite, você tinha que contratar mais gente. Então, você expandiu o mercado de trabalho, expandiu os salários e você teve essa expansão do mercado interno. Com o mercado interno, o empresário ele não produz para gerar emprego, ele produz para ter lucro. Então, quando ele vê o mercado interno se expandindo, ele começa a investir na indústria para atender esse mercado e conseguir obter seus lucros. Mas tem uma coisa que é muito importante entre 1930 e 1980, que é a estruturação do pensamento nacional desenvolvimentista. O que quer dizer isso? Bom, a gente viu que no período anterior, aqui de 1901 a 1929, você tinha essa dependência do setor agroexportador e a industrialização não foi induzida pelo Estado, ela não foi estimulada pelo Estado. A industrialização no Brasil só teve impulso do governo a partir de 1930, que está dentro desse pensamento nacional desenvolvimentista. Existia uma diretriz de governo para desenvolver a indústria, portanto, gerar crédito, gerar políticas públicas para a instalação de indústrias, uma série de aspectos aí que envolvem o Estado como indutor do crescimento do produto industrial no Brasil. E dentro dessas políticas, uma das mais importantes é o desenvolvimento de infraestrutura, de energia principalmente, né, que toda fábrica precisa de energia, mas energia, transportes, até mesmo formação profissional e tal, tudo isso estava ali na indústria, estava ali nesse período de 30 e 80, dentro desse pensamento nacional desenvolvimentista. Veja que entre 30 e 80, a gente teve vários matizes políticos nos governos, né? Então, primeiro a gente teve o Getúlio Vargas, que foi quem começou esse processo todo. Depois você teve o Juscelino Kubitschek bem depois, né? Você teve o Juscelino Kubitschek e o João Goulart, que tinham esse pensamento nacional desenvolvimentista também, né? Que vinha aí do Getúlio. Tinha algumas ideias aí de implementar reformas e tal, não sei o que. Aí teve o golpe militar em 64, onde se instalou o regime ditatorial, mas mesmo assim continuou-se com esse pensamento nacional desenvolvimentista. Os militares no Brasil, quando assumiram o governo, por meio desse golpe de 64, eles continuaram com esse pensamento nacional desenvolvimentista, obviamente que com diferenças, né? Assim, a política salarial era diferente, a política de crédito era diferente, mas
a visão de futuro de transformar o Brasil numa nação industrial estava lá presente. Então, independente da coloração política do governo, entre 1930 e 1980 você teve uma grande expansão do PIB industrial, principalmente em razão da indução que o Estado deu à economia. O Estado estimulou o desenvolvimento da indústria, elaborou políticas públicas para isso. E foi aí que deu esse boom aí do produto industrial. Todos tinham, né, esse horizonte aí do Brasil como uma nação industrializada. E aí, de 1981 a 89, nosso PIB industrial cai violentamente. Então teve um crescimento de 0,7% ao ano, em média, nesse período. E continua um pouco aí nesse ritmo bem fraco, até aí nas primeiras 2 décadas dos anos 2000. Mas sobre isso a gente vai falar na próxima aula. A gente termina essa explicação por aqui. E o que é importante levar disso aqui é basicamente que a indústria brasileira, ela nasceu timidamente como um apêndice aí do setor agroexportador, e cresceu timidamente até a década de 30, quando o Estado começou a induzir o crescimento industrial no país, por meio de diversas políticas públicas, o que durou mais ou menos até 1980. E aí a gente vai ver o resto na próxima aula. Bom, esses aqui foram os fundamentos históricos da indústria brasileira. Na próxima aula a gente vai ver como que ela continuou se desenvolvendo até os dias de hoje.